pensar um pouquinho que o Natal nos ensina a responder a Deus de uma forma correta. O Natal nos aperfeiçoa na obediência. Quando penso em Natal, quando penso em obediência, eu lembro de Maria, lembro de José, da história, como eles resolveram obedecer a Deus e se colocar como servos de Deus para esse plano tão importante, tão necessário, esse plano eterno que é a redenção da humanidade. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar o nascimento de Jesus. Lá no verso 38, o Evangelho vai registrar a obediência de Maria quando ela disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Lendo aqui a partir do verso 26, Lucas capítulo 1, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Depois nós temos a obediência de José, lendo lá no capítulo 1 de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, quando no verso 24 diz: despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Vou ler a partir do verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho,
e deu-lhe o nome de Jesus. Esses dois grandes exemplos, importantíssimos no fundamento da fé cristã, deveriam nos ajudar a lembrar da importância da obediência, do valor da obediência, para que possamos, quando sentir alguma coisa difícil, alguma coisa que parece ter algum valor alto, a gente não medir esforços para agradar o Senhor. A oração nessa estação natalina, que no caso, primeiramente foi para Maria, depois para José, respectivamente, quando o anjo vem anunciar o nascimento de Jesus, é para nós hoje também, estação natalina. Já estamos vendo os emblemas do Natal, estamos respirando esse clima natalino. Então, oração para nós deve ser um motivo de responder a Deus, nada mais é do que obedecer. Quando nós temos filhos obedientes, eles respondem a nós, conforme nós desejamos, porque estamos pensando na disciplina, no valor, na alegria, na segurança, na provisão, enfim, na formação de um caráter idôneo, não é? Feliz e bem responsável. Então, é uma fonte inesgotável a obediência, ou a oração, quando ela nos aprimora na obediência a Deus, voltando àquele propósito original, quando Adão e Eva obedeciam a Deus, né? Antes de chegar no capítulo 3 de Gênesis. Havia uma harmonia perfeita, uma comunhão perfeita entre o Criador e a criatura. A obediência é assim um valor fundamental nas diversas áreas da nossa vida. Na infância, passando pelos juniores, adolescentes, jovens, adultos, até a velhice. Em todos os momentos da vida, das áreas da vida, a obediência é de um valor fundamental. As crianças, no caso, aprendem a respeitar os pais, a respeitar os professores e as outras autoridades, porém, muitas famílias não estão praticando isso. Os professores que o digam, as autoridades que o digam, estão encontrando muita criança rebelde, desobediente, que desacata, e algumas chegam a dizer ao professor, a autoridade, nem meu pai e minha mãe mandam em mim, né? Então, se não há disciplina, não há obediência em casa, não haverá em nenhum outro lugar. Vai apanhar da polícia, vai encontrar atrito e conflito no mundo, porque o mundo tem ordem, ainda em alguns lugares, né? Tem ordem, tem respeito, tem leis, tem regras. Mas as crianças que aprendem a respeitar os pais, os professores, as autoridades, estão desenvolvendo disciplina, a capacidade de seguir instruções, estão recebendo condições de viver em segurança, bem-estar, porque obedecer aos pais promove isso, segurança e bem-estar. Quantas vezes os pais estão ensinando, através da obediência dos filhos, eles aprendem a evitar o perigo, as más companhias, aprendem a se proteger de situações difíceis da vida. Agora, uma hora dessa. Então, depois eu respondo ao pastor Rubens, parece que é ali. Então, na vida adulta, nós também aprendemos o que é disciplina, ou como o valor da obediência é importante, porque nós também, na área profissional, familiar, ou social, nós temos que obedecer, cumprir deveres, responsabilidades, e seja no ambiente do trabalho, seja mesmo na igreja, né? Ou na convivência social com o vizinho, com as pessoas da nossa cidade. Nós temos aquelas chamadas leis, regras gerais, o Código Civil regulamenta, e tantas coisas importantes para manter a sociedade com ordem, né? Com paz, com segurança. Então a obediência é uma coisa fundamental na construção da nossa sociedade, mas especialmente quando eu olho para a igreja, para a construção do caráter, nossos filhos, nossos netos, as pessoas que vêm para a igreja,
não receberam bom caráter lá no mundo, não tiveram uma boa família para formar e moldar o seu caráter. A igreja ajuda e colabora muito nisso, aprimorando as virtudes, ensinando disciplina, responsabilidade, ensinando humildade, respeito, todas aquelas coisas que faz parte do caráter de uma pessoa, devia ser herdado de pai, de mãe, e muitas vezes não acontece. Mas quando vem para a igreja, algumas pessoas recebem essa bênção e têm o seu caráter desenvolvido. Então essa é a coisa que acontece quando a capacidade de obedecer, a capacidade de se sujeitar, se submeter, no caso da igreja, a lei de Deus, registrada na Bíblia, a ter uma confiança, um compromisso com Deus, de seguir, servir, né? Ou ser obediente, ter um bom caráter cristão. Então o valor da obediência está assim conectado ao cumprimento de deveres e responsabilidades. Nós não gostamos disso, nossa natureza clama contra isso, mas é a única coisa que nos mantém fortes e firmes e seguros, é de fato a obediência, sermos submissos a Deus, sermos pessoas que cumprem os deveres, as responsabilidades cristãs, assim como existe o respeito às autoridades. Ninguém sai lá na rua xingando o delegado, ninguém sai lá desacatando o policial na rua, porque sabe que tem lei, que não pode ser indisciplinado, não pode fazer certas coisas, porque há a possibilidade de ser levado para a delegacia e o delegado fala: você infringiu a lei, há uma pena para você, uma multa, uma reclusão e coisas assim, não é? Então é bom aprender a obediência logo cedo, viu, meninos embaixadores? Não tem embaixadores aqui, não tem mensageiro, né? É bom aprender a obediência logo cedo. Quanto mais cedo a gente aprende, menos a gente sofre no crescimento e na formação. E a gente que é adulto, é bom a gente continuar mantendo esse valor. Obediência é coisa boa, é bom obedecer. A obediência nos ajuda a compreender a importância de seguir as regras, especialmente as coisas de Deus. Nós temos os 10 mandamentos, que resumem toda a lei de Deus. Nós temos os 2 mandamentos, que resumem os 10 e todos os mandamentos de Deus, não é? Que é amar a Deus acima de tudo, com todas as forças, né? Com toda a alma, com todo entendimento, com toda a vida, enfim, e amar os próximos como a si mesmo. Então, isso é obediência a Deus, isso é obediência à lei de Deus. Deus estabeleceu para que tenhamos uma vida boa. Todo mundo querendo ter uma vida boa, mas pouca gente querendo seguir a regra áurea da vida, que é o amor, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então a gente precisa ensinar ao mundo que é obediência, a importância de seguir, a importância de concordar com a lei de Deus, que é o amor. O amor não faz o mal, o amor só faz o bem, diz a Bíblia, não é? Então a obediência completa deve ser nosso alvo, e isso significa que nós vamos nos submeter a Deus, vamos demonstrar respeito, disciplina, como Maria fez. Imagina a situação de Maria, era uma coisa inédita, nunca aconteceu isso no mundo. E ela deve ter pensado: mas José vai me acusar de adúltera. E de fato José tinha a intenção de abandonar Maria, pensando que ela tinha cometido adultério. Que situação complexa, situação complicada, não é? Mas mesmo assim Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se a palavra do Senhor. Ela teve total obediência, teve submissão completa ao Senhor, porque ela estava nas mãos do Pai, nas mãos de Deus, nas mãos de quem tinha o controle da vida. E agora ela estava sendo escolhida como agraciada para ser a mãe do Salvador, e era um privilégio ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Então a obediência envolve capacidade de seguir e submeter a Deus. A nossa vontade deve ser submetida a Deus. Isso é capacidade de seguir a Deus, de amar a Deus acima de qualquer pessoa. Maria naquela hora estava entre amar a Deus e amar José, e ela colocou Deus em primeiro lugar. Depois o plano se cumpriu também na vida de José.
José estava também entre amar a Deus, amar Maria. Quando ele pensa em ir embora e fazer aquilo secretamente, é porque ele era justo, não queria que Maria fosse apedrejada. Então ele mostra amor a Deus em primeiro lugar, mais do que a sua honra, como se fosse uma coisa que ele tivesse sofrido, uma infidelidade. E Deus fala para ele: não é nada disso, meu filho, nós estamos cumprindo o plano eterno, o Messias está chegando, o Filho está se encarnando no ventre da Virgem, e ele então se submete, ele adquire a capacidade de seguir a Deus, mesmo naquele plano, que parecia uma coisa tão impossível humanamente falando, mas por isso que Gabriel fala: olha, para Deus nada é impossível. E mesmo Isabel, que era chamada estéril, e ainda na velhice, está grávida de 6 meses. Então Deus juntou tudo num tempo só, para mostrar para ele que tudo é possível, e para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós aprendemos com obediência, assim como José, o que é certo e errado, e a gente tem uma boa resposta do que é certo, e a gente pode ter uma consciência moral, tomar uma decisão certa, baseada nos valores de Deus, não nos valores dos homens. Se José fosse olhar para os valores dos homens, ele iria romper aquele casamento. Mas quando ele olha para os valores de Deus, olha para a eternidade, ele recebe aquela palavra como palavra de Deus, a sua honestidade aumenta ainda mais, e a sua justiça, e ele se submete também a obedecer a Deus, agir de acordo com os princípios de Deus, com aquilo que Deus lhe chamou a responsabilidade naquele tempo. Então isso é obediência. A obediência nos ajuda a compreender a importância de sermos submissos a Deus. Somente o crente alcança esse nível de capacidade, esse nível de consciência, de ser um cristão fiel, de ser um cristão que pode ser testado na sua fidelidade, porque ele conhece a Deus, está firmado nos valores de Deus, na bondade de Deus, e isso é o que importa. Então, pensemos na obediência sempre do ponto de vista bíblico, desses exemplos como o de José e Maria. Outro dia eu quero falar de outros exemplos também que nós temos, né? Grandes exemplos no Novo Testamento, também na vida cristã. Se a gente olhar ao redor, a gente vai encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, que prestaram um grande serviço à fé cristã com a sua vida de obediência. Escolheram servir a Deus, obedecer a Deus acima de tudo e acima de todos. E essa é a fidelidade do cristão, que é testada, e especialmente quando ninguém está olhando, mas Deus está olhando. Então nós somos fiéis, não só quando as pessoas vão ver o nosso testemunho, mas também quando ninguém está olhando para nós, porque nós sabemos qual é o Deus que nós servimos, Deus que olha para o coração, e Ele quer olhar para o nosso coração e encontrar uma disposição reta e voluntária de obedecer e de testemunhar essa responsabilidade, esse respeito, essa capacidade de segui-lo, mesmo diante de uma situação difícil ou situações que parecem impossível aos olhos humanos, mas olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e dizemos: eu vou seguir, eu vou obedecer, porque o Senhor é justo, Ele é fiel, e obedecê-lo é o meu dever, eu vou segui-lo. Sei que Ele vai mostrar os frutos no futuro e as bênçãos, porque Ele é fiel. Então, sejamos todos nesse período de Natal exemplos de crentes que respondem a Deus com obediência, aprendendo a importância da obediência, nos deixando educar cada vez mais no valor da obediência e cultivando cada vez mais essa gravidade que é a obediência, uma coisa muito boa. O mundo tenta distorcer, mas isso não é assim. É realmente a coisa boa que nós temos e nós recebemos de Deus, e podemos dizer como Maria: aqui está
serva do Senhor. Aqui está o servo do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Deus nos abençoe.